A origem de alguma coisa é sempre intrigante, tipo a origem do universo, buraco negro, dessa ideia de merda e o instinto superior desse moleque. A teoria da evolução de Darwin só viria a ser publicada se diversas variáveis acontecessem, e uma delas, claro, foi a definição ainda mais primordial. Quando e como surgimos? Nossa jornada ela acaba nos levando até duas linhas de pensamento que acabaram surgindo após Louis Pasteur acabar comprovando que a vida ela não surgia do nada. A panspermia cósmica, que eu vou abordar de uma maneira mais breve, e a evolução química da vida. A panspermia cósmica ela acaba suscitando uma indagação até que interessante. Tá, ok, a gente não surge do nada, mas quem garante que nós somos exclusivamente originários da própria Terra? Eu sei, isso parece coisa de louco, parece coisa de terraplanista, e tu já deve estar pensando que eu vou falar sobre ET, aliens do passado, Mark Zuckerberg reptiliano, não que esse não seja, e Illuminati. Tá, talvez esse também não seja. Segue a minha linha de pensamento. Nós, seres humanos, já encontramos diversos organismos que viveriam em condições extremas e até no próprio espaço. Um exemplo deles é o próprio tartígrado, que é tipo um deus. Eu posso acabar abordando ele em outro vídeo. Ou até mesmo a ISS, a Estação Espacial Internacional, que ao acabar passando diversos panos ao redor da nave com o objetivo de coletar algumas partículas e amostras para examiná-las depois, ela encontrou um novo tipo de espécie de bactéria, que tem esse nome aqui, eu não tenho a mínima ideia por onde começar a pronunciar, que é... Ou seja, sim, a vida pode existir no espaço e até mesmo em outros planetas. Se tu se lembra de algumas notícias que tiveram anos atrás de falando que poderia ter vida em Vênus e aí vai. Então, olhando por esse ponto, essa teoria não parece tão bizarra assim, porque dentre as centenas e milhares de meteoritos que caíram na Terra há bilhões de anos atrás, algum deles poderia ter um organismo simples que caiu na superfície terrestre, evoluiu, se desenvolveu e originou nós, tudo que tu vê ao teu redor e, sei lá, o teu bicho de, sei lá, o teu canguru chamado Carlito. Bem, eu falei que eu ia acabar abordando brevemente a panspermia cósmica porque eu vou falar da teoria mais aceita de todas, que é a teoria da evolução química da própria vida. E é essa que a comunidade científica inteira acaba acreditando em si. Para falar dessa teoria, nós temos que acompanhar o trabalho de dois cientistas simultaneamente, o inglês John Haldane e o russo Alexander Oparin. Eu estou abordando os dois, pois ambos publicaram seus trabalhos quase simultaneamente, se utilizando de um método passo a passo quase igual, com quase o mesmo conteúdo. E o melhor de tudo, um não sabia da existência do trabalho um do outro. É muito legal a gente ver, né, essas coincidências dando certo e tal, mas eu encontrar a mulher da minha vida não, né, universo filha da... Oparin publicou seu trabalho primeiro em 1924 e Haldane em 1929. Sim, 5 anos de diferença é bastante tempo, mas temos que lembrar que é da década de 1920 que estamos falando, então não tinha internet e muito menos uma corrente no Zap Zap para dona Rosana mandar pro Haldane. Tá, mas então, o que ambos falaram que abalou completamente a comunidade científica? Ambos falavam que havia a pouquíssima presença de O2 na atmosfera e muito CO2, além de que todos os processos de produção orgânica ainda ocorriam na atmosfera primitiva e iriam dar continuidade nos oceanos primitivos. Ambos escreveram quase a mesma coisa, mas eles percorreram caminhos diferentes. Oparin falava sobre a agregação cada vez maior de moléculas orgânicas, essas que no mar primitivo ou sopa primitiva, a qual era chamada por ele, começou a ser rodeado por moléculas de água, originando as células primitivas, que eu tenho certeza que tu já ouviu esse nome na escola, que eram os coacervados.
Em contraste ao Oparin, Haldane se tornou top 1 no Fortnite. Não, tô zoando. Só ficou top 10 mesmo. Ele focou no processo de hereditariedade das moléculas, afirmando que os genes eram a base da vida, já que enfatizou que elas eram responsáveis pelo crescimento e reprodução das grandes moléculas. Oparin basicamente seguiu uma linha de pensamento heterótrofa, onde pela evolução química dos organismos eles eram incapazes de gerar energia a partir de compostos inorgânicos. É tipo nós não roemos plástico e ficamos de boaça. Já o Haldane, ele pensou o contrário, ele seguiu a linha autótrofa, onde os primeiros organismos eles eram sim capazes de gerar energia a partir de compostos inorgânicos. Com isso chegamos em 1951 com Stanley Miller e Harry Hurry, que conduziram um experimento comprovando como a vida iria acabar surgindo naquele contexto caótico do início da própria Terra, dita pelo Oparin e pelo Haldane. A fim de comprovar que compostos orgânicos poderiam surgir na atmosfera primitiva, foi montada toda essa estrutura. Sim, isso parece um Transformers, mas cientista é tudo dodó, então se tá estranho tá certo mesmo. Aqui haviam os principais elementos da atmosfera primitiva: enxofre, metano e hidrogênio. A água estava em outro recipiente. Quando a água era aquecida, ela era transformada em vapor, chegando ao local onde haviam os demais gases, estes que sofriam assim a descarga elétrica por parte dessas duas antenas. Após esse processo ocorrer, aparentemente os dois velhos estavam certos. Surgiu a molécula orgânica do aminoácido, que era a base da construção das proteínas, que não estão presentes somente em nós, mas em todos os seres vivos. O experimento foi um sucesso e somente comprovou que a teoria da evolução estava mais certa do que a panspermia cósmica. Mas para fechar a tampa do caixão mesmo, vamos ao último experimento. Em 1957, o cientista estadunidense Sidney Fox ele se utilizou do experimento Miller e Urey para testar se esses aminoácidos iriam acabar originando proteínas quando agrupadas juntas, já que nossas proteínas não são nada mais, nada menos que vários aminoácidos grudados. E bem, ele conseguiu, colocando vários desses compostos em condições de altíssima temperatura, imitando a Terra primitiva na época, e depois deixando os compostos esfriarem lentamente, formando as proteínas. Isso definitivamente agora fechou a tampa do caixão. E assim temos a teoria da evolução química como a base de como surgimos. Depois viria o titio Darwin e daria mais um incremento em maior complexidade em como se desenvolvemos e de como surgimos em si. Mas a questão é, embora a panspermia cósmica não pareça tão biluteteia das ideias, ela desvia a pergunta de como nós surgimos. É como se não soubéssemos como explicar como as pirâmides surgiram. Então nós falamos que foram os ETs de Ibirapitanga, no interior de São Paulo, que trouxeram as pirâmides até o Egito e botaram lá. Tá, e se não foi o melhor exemplo do mundo, mas é como se não conseguíssemos explicar como algo surgiu, então falamos que sempre esteve lá e veio de outro lugar. O interessante é que a gente acaba vendo que vários desses cientistas devotaram suas vidas inteiras para achar as respostas de como nós viemos, para onde vamos e qual foi a origem de tudo. Toda essa história ela começou desde 1500, 400 e foi até 1900 e pouco. Todos eles deram suas vidas inteiras para pesquisar sobre isso, sendo que ninguém pediu para eles fazerem. Isso só prova que a ciência ela não é algo individual, mas sim ela é algo compartilhado. É como se tu passasse o bastão para outro cientista que continuasse a tua pesquisa e aí vai. Esses só são somente alguns que eu acabei falando a história que tiveram um dedo nisso. Mas obviamente tem os seus professores, tem as pessoas que trabalharam junto na pesquisa. Todas as descobertas são trabalhadas em conjunto, com várias pessoas trabalhando em uma única pesquisa, em uma única teoria para descobrir várias coisas. Claro, isso não se resume somente à evolução da vida, mas outras teorias físicas, químicas, biologia e aí vai. Então basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado por assistirem tudo isso. Se inscreve, deixa um likezinho para ajudar o pai, né? Para pingar like pro pai. Ok, isso parece até um pouco tarde para acabar dando esse recado, mas não precisa ter visto o vídeo anterior para entender esse aqui. Só que se tu quiser ter justamente uma compreensão maior de toda essa história, ele vai estar aqui no cardzinho, que eu vou acabar disponibilizando. E é isso. Muito obrigado por acompanharem. Até o próximo vídeo, que já que eu sou uma tartaruga e só sou eu fazendo, né, editando, e aí vai, demora bastante, mas sempre tem. Alô, uma ótima semana para vocês.